Fala, gente, tudo bem? Gente, hoje a gente vai para nossa aula de Segunda Guerra Mundial, parte um, tá? Que nem o último filme de Harry Potter aí, o Crepúsculo, tem parte um e parte 2, tá? Ah, essa parte um a gente vai ter mais ou menos no meio da guerra e depois na outra semana a gente continua, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre como que foi desenvolver o desenrolar dessa história toda da ascensão do fascismo, né, que a gente aprendeu na última aula, e o que isso fez com que surgisse, né, a Segunda Guerra Mundial, tá? Gente, vamos entender um pouquinho o contexto. Lembra de todo aquele tratado de Versalhes, né? Toda aquela ideia de não ter mais guerras que veio do final da Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes e depois veio a Liga das Nações, né, que seria um precursor da ONU, era liderado pela Inglaterra e pela França, que eram basicamente os vencedores da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os dois meio que estabeleciam a regra da Liga das Nações. Então, isso fez com que aquele sentimento alemão que, nossa, a gente está sendo traído, olha, impuseram um tratado muito injusto para a gente, isso só foi crescendo na Alemanha. A crise de 1929, como a gente já falou na outra aula, a crise de 1929 ela vai fazer com que o desemprego na Alemanha cresça muito. Apesar de ter sido uma crise lá nos Estados Unidos, ela afeta todos os outros países, tá? Então afetou muito a Alemanha que já estava ruim, né? Até aquele meme lá, tava bom, já não tava muito bom, tava ruim, agora parece que piorou. Esse meme resume muito bem o que é a Alemanha na década de 20, tá? Então, a crise de 29 piorou a situação, o desemprego na Alemanha aumentou ainda mais e veio Hitler e todo o fascismo, né, também de Mussolini, que era aquele discurso que não, a gente vai fazer nosso país levantar dessa crise, né? Sem esse liberalismo aí dos Estados Unidos que faliu aí com a crise, mas também se distanciando do comunismo soviético, tá? Então Hitler, né, na Alemanha começa a romper o Tratado de Versalhes, romper essas dívidas, quer dizer, romper esse tratado de pagar essas dívidas que a Alemanha tinha e começou a investir na própria Alemanha, começou a desenvolver armas, começou a desenvolver aviões, tanque de guerra e tudo mais, além do que o tratado tinha falado. O tratado falava que, um exemplo, o Tratado de Versalhes falava que a Alemanha podia ter até no máximo 100 mil soldados, tá? E até a guerra, a Alemanha tinha 900 mil soldados, sim. E isso até o começo da guerra, depois vai aumentar o número de soldados no exército alemão. Então vai ser muita gente. A Alemanha realmente foi rompendo esse tratado aos poucos. E os outros países, primeiro que os outros países estavam se recuperando da guerra, então não tinha muito tempo de ficar vigiando a Alemanha. E segundo que os outros países não queriam entrar em briga com a Alemanha porque não queria outra guerra. Lembra que o que o que era o motivo, né, o que era a ideia da Liga das Nações era que não ocorresse mais guerras como a Primeira Guerra. O que a gente já sabe que não aconteceu, né? Uma coisa interessante também foi a Guerra Civil Espanhola, tá? A Guerra Civil Espanhola ela é muito importante por quê? Porque na Espanha sobe no poder, né, sobe ao poder um outro fascista, né, que é
um general fascista, ele vai ser totalmente aliado de Hitler. E o que acontece, né? O que é mais interessante da Guerra Espanhola, pra gente também não ficar entrando aqui na Guerra Civil Espanhola, da matéria de outra aula, é que Hitler ele vai testar o seu armamento na Guerra Civil Espanhola. Assim, ele vai entrar do lado dos fascistas espanhóis e ele vai testar o seu poder militar na Espanha, tá? Então ele sabe qual que é o seu poder de arma, ele sabe qual que é o seu poder, tá? Por último aqui, o expansionismo japonês. O Japão que também ficou muito fraco com o processo da crise de 1929, não tinha muitos recursos naturais, porque o Japão é só uma ilha. O Japão busca expandir a sua influência, expandir o seu território. E seu principal, né, alvo foi a China. Sim, o Japão começa a invadir a China e começa a tomar territórios. Aqui, expansão alemã. Gente, uma coisa muito interessante a gente falar, coloquei isso aqui nesse mapa aqui, ó. Aqui é a Alemanha um pouco antes da guerra, tá? A Alemanha tinha um negócio chamado de uma justificativa que era o espaço vital alemão, tá? Então a Alemanha primeiro começou a se armar, a crescer economicamente e depois a anexar alguns territórios, tá? As anexações, elas vinham com esse discurso de espaço vital alemão, que era o quê? Não, esse território aqui é alemão, tá? Eles chegavam no local, né? No caso aqui, vamos dar um exemplo, a Tchecoslováquia, aí tá. E falavam assim, não, aqui é um espaço alemão e tudo mais, é nosso. E às vezes eles faziam até votações e alguns locais votavam que defendiam que eles queriam fazer parte da Alemanha, tá? Então o que acontece? A Alemanha começa a anexar a Áustria, a Tchecoslováquia, tá? Começa a anexar algumas regiões aqui, tá? Algumas regiões não sei se da Hungria, não, na Hungria não chegou a anexar não, tá? E o que acontece? Os países começaram, olha, a Alemanha está crescendo muito e tudo mais, começava a dar aquele calma aí, Alemanha. Só que a Alemanha, não, calma aí, tô fazendo isso para combater o comunismo, né? A Alemanha tinha o nazismo, o fascismo, ele se pautava muito nesse discurso. Não, a gente está aqui combatendo o comunismo e tal. Depois disso, teve um negócio chamado Conferência de Munique. A Conferência de Munique foi que o Reino Unido, né, o primeiro-ministro britânico do Reino Unido, chegou e falou assim, não, olha, mãe, chega disso de anexar tudo mais, a gente não quer entrar em outra guerra. A Alemanha, não, pode deixar, a gente não vai mais anexar mais nada. O que foi mentira é que depois de um tempo a Alemanha foi e continuou anexando territórios. Quando a Alemanha estava bem forte, a Alemanha ela vai entrar num acordo com a União Soviética. Por que ela vai entrar num acordo com a União Soviética? Porque, primeiro, a Alemanha queria vingar a França e o Reino Unido. Então, ela queria o quê? Ela queria começar a guerra primeiro com esse lado do mapa, com o lado ocidental do mapa. E para ela não cometer o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial, que era dividir tropas, ou seja, a Alemanha aqui ter que combater esse lado da guerra e esse lado. Então a Alemanha fez o seguinte, vou entrar num acordo com a União Soviética, né? Que é um pacto de não agressão, ou seja, eu não ataco a União Soviética não me ataca, tá? E nesse pacto eles dividiriam a Polônia no meio, tá? A Polônia para um lado soviético, a Polônia para o lado alemão. E a Alemanha pegaria essa parte aqui deles de novo, tá? Depois, mais pra frente, a gente vai ver que isso deu ruim, tá? Gente, só analisando aqui, ó, a Alemanha,
ela queria anexar esse resto aqui de azul, que é a parte da Alemanha, que estava separado, por esse espaço que a gente vai chamar de corredor polonês. Sim, sabe como? Lembra? Não sei se vocês conhecem aquela brincadeira que a pessoa passa num corredor de duas pessoas, num corredor de pessoas, e ela vai apanhando dos dois lados. Então, essa brincadeira veio disso, porque a Polônia, nesse local aqui, ela vai apanhar dos dois lados, tá? Obviamente a Polônia vai apanhar feio nisso, mas a gente vai entrar ainda nisso, tá? Aqui a formação do eixo, né? O Reich alemão, terceiro Reich alemão, a Itália fascista e o Império japonês. Gente, perceba que o Império japonês, ele tinha esses raios solares, é muito similar à bandeira do Japão hoje em dia. Só que lembre-se que império quer dizer que o processo de império é dominar terras. Então, por isso que a bandeira japonesa nesse momento tem esses raios solares, ou seja, ela está expandindo o seu território, tá? Depois da guerra, o Japão volta a ter só um círculo vermelho no meio, tá? Ele perde esses raios solares, tá? Então, essa é a formação do eixo. O que acontece? Eles fazem um acordo que se um atacar um desses três países, os outros dois têm que entrar junto, tá? E aqui é o começo da guerra. Hitler invade a Polônia. O corredor polonês, Hitler vai invadir o corredor polonês, vai anexar aquele território alemão, e aí, quando isso acontece, a Inglaterra e a França falam: olha, a Alemanha se passou longe demais, e pô, você atacou aí a Polônia. Então a Inglaterra e a França vai decretar guerra contra a Alemanha nazista, tá? E a partir daí a gente fala que começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa a partir do ataque de Hitler à Polônia em 1939, tá? A Alemanha, ela vai começar a atacar, ela ataca essa parte da Polônia e já começa a atacar a França, tá? A forma de ataque da Alemanha vai ser muito inovadora, uma forma de ataque chamada Blitzkrieg. A Blitzkrieg, ela é o seguinte: primeiro vem uma frota de aviões, bombardeia o local, e depois vem um monte de tanque de guerra e já vem logo em seguida os soldados. É um ataque muito rápido, um ataque que quem está na defensiva não consegue se defender porque é muito rápido, pega de surpresa, é muito rápido e vai expandindo o território muito rápido, sabe? Então a Alemanha, ela consegue dominar a França assim num piscar de olho, tá? Então o Hitler invade a França em 1940 e domina a França, tá? Vocês verem aqui, Hitler vai invadir a França, vai invadir a Bélgica, vai invadir a Holanda, vai dominar tudo isso daqui. Aqui é a Itália, aliada da Alemanha, nazista, né? E vai dominar tudo isso daqui também. Vai avançando todo o território. Aqui, ataques à Grã-Bretanha, né? Que outro grande foco da Alemanha era dominar a Grã-Bretanha. Só que o que acontece? A Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, ela tem essa divisão aqui do mar, tá? E o que acontece? Os britânicos, em primeira etapa, os britânicos começam a ser apanhados alemães. Os alemães conseguem bombardear algumas cidades, né? Só que o que acontece? A aviação, né, da Inglaterra era muito forte, muito forte. E essa resistência inglesa começou a impedir que a Alemanha conseguisse dominar a Grã-Bretanha. E aí essa ofensiva alemã começou a já não ter mais efeito, e a Alemanha não conseguia mais invadir a Inglaterra, tá? Gente, mas depois a gente vai voltar nessa questão
da Inglaterra. Aí a Itália e a Alemanha invadem aqui o Egito, né? Vão dominar todo esse espaço e eles vão ocupar essa região dos Balcãs, tá? Olha o império disso daqui, né? Fazendo aqui essa divisão aqui do outro lado, a União Soviética, tá? Gente, quando isso acontece, a Alemanha dominou tudo isso daqui. A Alemanha, o Hitler pensa assim, vou invadir a União Soviética. Hitler quebra o pacto de não agressão com a União Soviética. Só que acontece, a Alemanha invade a União Soviética em 1941, começa a ter sucesso nessas primeiras fases do ataque, né, que é chamado de Operação Barbarossa. Só que Hitler não contava com o general inverno, né? O inverno russo era muito frio, gente. E com isso, os soldados alemães começaram a morrer de frio, sabe? Morrer de fome, porque os soviéticos eles iam recuando e iam destruindo tudo. Não tinha recurso para os alemães quando eles chegavam no local. Então eles começaram a morrer de fome e de frio. E quando eles chegaram em Stalingrado, os russos ainda fizeram uma resistência soviética, né, com vários snipers, uma guerra sangrenta mesmo. E a partir daí Hitler não começa mais a ampliar seu império, porque ele chega até Stalingrado e perde. E a partir daí Hitler começa a perder a guerra aos poucos, tá? Mas isso é matéria para a semana que vem, tá bom? Gente, qualquer dúvida, tô lá no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. É isso daí. Sempre estudem. Fiquem com Deus. Até semana que vem.